No vídeo anterior eu te mostrei como desenvolver a modelagem da parte do busto do vestido que estamos desenvolvendo. Essa é uma série com vários vídeos te mostrando todo o processo de desenvolvimento de um vestido. A modelagem da parte do busto foi feita bem ajustada, porque eu quero esse modelo bem moldado ao meu corpo, com um recorte princesa da linha do ombro até a linha da cintura, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. O fechamento dele fica toda na parte da frente com relação aos botões e à vista que eu coloquei nessa peça. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva e compartilhe com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam modelar e amam costurar. Então agora vamos para o próximo vídeo. Depois que a modelagem estava completa, eu comecei a cortar todos os moldes. Então, eu cortei o molde da saia, o molde da manga, o molde da gola, colarinho, que aqui a gente precisa trabalhar com a posição do molde no viés, o que faz com que a nossa gola e o colarinho se encaixem perfeitamente no nosso pescoço. Cortei também a parte do busto, que é o que nós vamos costurar nesse vídeo, deixar toda a parte do busto pronta para a aplicação da manga e também da gola. Cortei cada um desses moldes, posicionando ele conforme o sentido do fio necessário para essa peça. Então, posicionei eles exatamente no lugar e fui cortando um a um. Próximo passo foi entretelar essas partes. A única parte que eu não entretelei foi a parte da saia, mas o restante, a parte do busto, manga, gola, colarinho, eu entretelei. A parte da manga, do lado direito, eu entretelei ela com 2 camadas e na parte da gola também. Depois que estava tudo entretelado, pronto para eu começar a costurar essa peça, eu comecei a unir cada um dos moldes com alfinete para levar para a máquina de costura. Nesse modelo, eu vou trabalhar todo com costura embutida. Então, eu vou trabalhar com uma costura de 1 centímetro em todas as partes. Por isso que eu sempre falo, a parte de preparação na costura é sempre a mais complexa. Qual molde tu vai costurar com qual? Porque para costurar, geralmente tu vai fazer uma costura de 1 centímetro. Então, não é tão complexo assim. O que é mais complexo, dependendo do modelo, é realmente a preparação da costura, que é a posição do molde da lateral das costas com a parte das costas, centro das costas, lateral da frente com a parte do centro da frente. Então, isso a gente precisa cuidar. Fiz todo esse processo, fui posicionando os moldes com alfinete da parte das costas e na parte da frente. Esse processo, ele é bem rápido e ele auxilia bastante a gente conseguir costurar esse molde e o tecido que fica contra a sapata não se mover. Porque dependendo do tecido, ele se move, a sapata acaba arrastando o molde da parte de cima, por isso que daí ele não encaixa tanto na linha da cintura quanto na linha do ombro. Isso a gente precisa cuidar bastante. Depois que eu alfinetei a parte do lado direito, ou seja, essa parte do tweed, eu trouxe a parte do forro. Aqui na vista, o forro é menor do que o lado direito. Isso porque a minha vista na modelagem que a gente desenvolveu no vídeo anterior, ela é dobrada, porque no caso eu ia começar a desenvolver essa peça sem forro. Só que como eu tô trabalhando com tecido branco, eu precisei colocar forro para não deixar essa peça transparente e eu consegui usar ela confortavelmente. Então, trouxe para a máquina de costura e passei uma costura de 1 centímetro em toda essa parte do busto.
costurando centro das costas com as laterais e já deixando pronto toda a parte das costas, costurando a lateral da frente com o centro da frente, onde tem a vista e o forro. Depois disso, eu passei cada uma dessas costuras. Sempre que você for costurar, você precisa passar essa costura, porque assim você terá um acabamento perfeito na tua peça. Dá trabalho, sim, mas o resultado é incrível. Logo quando eu comecei, há basicamente 10 anos atrás na costura, eu não queria passar a costura logo depois que eu costurasse ela. E eu tive bastante problema, o acabamento não ficava tão bom, a costura às vezes ficava repuxada, justamente porque eu não passava cada uma das costuras. Então, por isso que eu sempre repito aqui para vocês, passem a costura. Aqui eu tô mostrando para vocês que eu tô passando a questão da vista, como que ela fica com o lado do forro e o lado direito. Então, ela fica com acabamento impecável, todo embutido. Depois que a parte do lado direito estava toda pronta, eu comecei a costurar o forro exatamente da mesma forma que o lado direito. Então, eu uni centro das costas com a lateral da parte do forro e também costurei a lateral com o centro da frente, que é o que eu já tinha costurado na parte da vista anteriormente. Então, fiz toda essa costura e depois, novamente, levei para o ferro. Vocês precisam ter essa consciência. Costurou, passou. Porque, às vezes, a costura fica um pouco repuxada, mas tu só precisa passar ela para ela ficar lisinha, ficar perfeita. Eu gosto de usar essa madeira para justamente ela esfriar, porque o ferro vai esquentar e ela vai esfriar. Depois disso, eu fiz uma costura de pesponto na parte da vista, para ela ficar exatamente no lugar, mas eu não costurei até a linha da cintura. Deixei um pedaço aberto e vocês vão entender como que eu vou fazer o acabamento com relação à parte da saia embutida na parte do busto. O próximo passo foi provar essa peça para ver como ela estava ficando e o resultado ficou incrível. Eu entretelei essa parte do busto apenas o lado direito com uma camada de entretela. Eu achei que o efeito ficou muito bom, mas se eu tivesse colocado 2 camadas teria ficado perfeito. Mas já amei assim, porque ele continua trazendo a elasticidade do tecido, o que torna essa peça bem confortável. Então, a parte interna do nosso modelo ficou dessa forma, um acabamento perfeito. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como costurar a parte da gola e da manga. Nós nos vemos lá!